Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E o tema de hoje é um tema muito especial, porque o convidado vem trazer uma nova visão sobre o universo que, venhamos e convenhamos, eu conheço um pouco bem. Por muito tempo, o universo dos games foi visto apenas como entretenimento, mas hoje ele também é um espaço de amizade, representatividade, pertencimento e, claro, muitos debates. O nosso convidado de hoje ele vem aqui para trazer essa visão do mundo LGBT e, obviamente, o mundo dos games. Com o tema O Mundo Gamer LGBT e a Vida Real, eu estou trazendo hoje um amigo que vem gerar algumas reflexões e discussões, como por exemplo, como é ser uma pessoa LGBT+, dentro da comunidade gamer. Será que os jogos realmente se tornaram ambientes mais acolhedores? E até que ponto a vida virtual conversa com a vida real? Seja muito bem-vindo, meu queridíssimo André Kirby! Oi, eu sou o André Kirby, eu tenho 39 anos, eu moro no Rio de Janeiro e eu sou formado em engenharia. Trabalhei durante muitos anos em vários segmentos do setor de indústria, assim. Hoje eu trabalho de casa, eu tenho uma filha pequena de 7 anos, sou casado e... O que eu posso mais falar sobre mim? Você é viciado no Kirby. Fica meio óbvio, eu sou bem viciado no Kirby por questões, inclusive LGBTs. Porque o Kirby ele pode ser qualquer coisa, né? Então isso me encantava desde criança. Sério? Isso. É por isso que você tem esse amor pelo Kirby? É isso, é por isso. Assim, ele influenciou muitas coisas. Assim, quando eu era criança, eu não curtia jogar determinados jogos porque eu tinha um problema de visão meio sério, que eu não conseguia enxergar se a coisa fosse muito escura e se tivesse uma velocidade muito grande. Então, coisas como jogos de corrida eram muito ruins pra mim, eu não conseguia acompanhar. Jogos igual do Donkey Kong, que tem um fundo muito escuro, eu não conseguia enxergar direito, então eu sempre morria. E o jogo do Kirby não, ele era mega brilhoso e colorido, então era tranquilo pra jogar. E aí eu fui criando uma afeição com esse tipo de jogo, porque... Lógico, né? Com o passar dos anos eu fui jogando todos, descobrindo que o Kirby ele se transforma em qualquer coisa que ele ingere, né? Ele consome. Então eu sempre fui pensando nisso, assim, que eu era muito capaz de fazer qualquer coisa que eu quisesse se eu tivesse imerso daquela coisa. Então eu sempre me foquei em fazer coisas diferentes o tempo todo. Então isso pautou a minha vida desde sempre. Eu escolhi ser engenheiro de produção por conta disso, inclusive. Porque eu poderia estar em qualquer indústria, qualquer empresa, qualquer tipo de negócio, de trabalho possível. Basicamente é isso. E o Kirby, ele tem essa questão LGBT porque ele foi criado e o nome dele, ele era ora retratado como menino e ora como menina também. Então ele além de não ter gênero, ele não você vê, né, nos jogos ele come um alimento e vai compartilhar energia, ele dá um beijo no amigo dele. Então eu achava isso incrível, assim, o quanto ele perpassava a sexualidade e o gênero também. Gente, e assim, André, eu já te conheço há um tempo e eu não imaginava que você gostava do Kirby. Eu cismo de chamar ele de Kirby. Do Kirby por causa disso. Cara, que legal. Eu realmente não tinha essa visão, eu não tinha essa ideia. Quando ele foi criado, que que ele recebeu o nome daquele advogado, né, e tal, que foi que defendeu aquela batalha do King Kong com o Donkey Kong, ele começou a cair nas graças do público japonês porque ele era retratado no Festival das Crianças, que é um festival, eu não lembro o nome do festival, depois eu até posso falar.
E aí o Festival das Crianças tem uma parte dos meninos e tem uma parte das meninas. Então o Kirby era representado como menino numa parte e como menina na outra parte, com lacinho, com sapatinho, com maquiagem, tudo. Então, até recentemente a Nintendo falou a respeito disso, Sakurai também falou sobre isso, que ele não tem gênero, ele é o que ele quer, o que atender no momento. Que legal. E aí, aproveitando, né, gente? Porque a gente tinha que fazer alguns episódios nesse mês do orgulho com pessoas. E aí, quando eu pensei em te chamar, eu falei assim, gente, tem que falar com o André, porque o André, ele gosta de games, ele tem uma família sólida com ele, a filha, o marido, toda essa história. E o nosso tema de hoje, né, o mundo gamer LGBT e a vida real. Para começar, André, antes de a gente começar a falar mesmo sobre representatividade, quero conhecer o jogador. Como os games entraram na sua vida e o que fez você querer começar a produzir conteúdo sobre esse universo? Eu comecei a jogar com cerca de 5 anos de idade. Meu primeiro videogame foi um Dynavision 3, numa época que eu nem sabia o que eram as fitas, né? Eu simplesmente alugava, botava e jogava. E aí, com tempos depois, eu ganhei um Super Nintendo e isso foi crescendo. Eu vim morar numa cidade maior, onde meus pais moram hoje em dia. E aí eu ia nos plays, né, alugava a fita, levava para casa. Uau. Eu tenho uma ligação muito grande com o Game Boy, eu acho ele incrível, assim, porque o meu avô é eletricista, e aí ele tinha muitos maquinários, muitas máquinas, assim, aquelas coisas de ler amperagem, sabe? Eu achava aquilo incrível, e o Game Boy era parecido com aquilo. E aí aquilo foi entrando na minha cabeça, eu fui crescendo, nunca tive a oportunidade de ter na verdade, meus pais só me deram o Super Nintendo, e aí o primeiro videogame que eu tive, pago pelo meu dinheiro mesmo, foi o 3DS, até, muitos anos depois. Depois com a vida adulta, né, ganhando meu próprio dinheiro, e eu fiquei um tempo afastado até por conta de me virar, de morar sozinho. Eu sou de Talva, fui morar em Campos para fazer faculdade. E aí esse tempo todo eu era bolsista, então eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fiz engenharia de produção, fiz engenharia civil também. Então isso me afastou um pouco de games. E aí quando eu voltei, assim, eu voltei com tudo, assim, aí eu fiquei assim, caraca, quantos anos eu fiquei longe disso e o quanto isso me representa. E faltava na minha identidade, eu sentia que faltava alguma coisa, não sei dizer se era um hobby, porque hoje eu entendo que é parte da minha identidade até, assim, eu entendo que eu me vejo no mundo assim, como um gamer, uma pessoa que gosta disso, permeia isso, e fez todo sentido quando isso entrou na minha cabeça e na minha rotina até. E hoje você está totalmente, sim, mas hoje você está totalmente viciado em Pocopia, né? Eu sou muito fã de Pocopia porque ele reúne, né, uma coisa assim, que é Pokémon, né, que é uma das franquias principais pra mim, é um dos jogos que eu mais consumo é Pokémon, eu tenho tudo de Pokémon, de todos os jogos. Eu falei que foi meu primeiro 3DS, o meu primeiro videogame foi o 3DS, e ao longo depois de um tempo eu fui readquirindo os outros, né, e eu tenho a coleção da Nintendo toda de consoles, com exceção do Virtual Boy e do Nintendinho, só os 2 que faltam. Uau! Gente, E aí, que legal. é isso. E aí eu fui readquirindo todos os jogos da minha infância que eu joguei no Game Boy lá, no primeirão, o Red, até emprestado por um grande amigo meu, que eu só tive a oportunidade de jogar porque ele tinha, e ele era muito generoso, ele me emprestava, tinha um carinho ali que, sei lá, era de outro mundo, que ele me emprestava e deixava comigo, simplesmente. Ele era muito rico, inclusive, mas muito cuidadoso com as coisas deles. E aí foi isso, eu fui aumentando essa minha coleção e é o que tenho hoje. O Game Boy tem tanto espaço na minha vida que hoje eu tenho mais de 100 exemplares de Game Boy, não sei se eu já te falei isso. Gente, não tinha me contado isso. Como assim você tem mais de Eu tenho 100 mais de Game 100. Boys? Eles ficam aqui até debaixo da minha mesa aqui. Tenho 5 caixas imensas, eles ficam todos embrulhados, catalogados. E aí, assim, tenho todos os tipos de Game Boy. Eu não tenho todas as edições, né? Porque também as edições de colecionador são caríssimas. Mas de DMG, que é aquele tijolão, né? Que o pessoal chama de tijolão, são mais de 35, assim.
Só dele. O Collor são uns Nossa. 20 e tal. Por aí vai. E aí isso entrou muito assim na minha vida, e Pocopia tem uma questão de ser relaxante, de ser organizacional, e a minha vida é pautada nisso, né? A engenharia de produção ensina a gente a trabalhar muito processos, né? Ter o projeto ali com os processos explodidos, e à medida que você vai fazendo cada um deles, você vai avançando. Então, o Pocopia juntou muito isso para mim. Eu gosto muito de Animal Crossing também, joguei muito na época da pandemia, mas o Pocopia me pegou bem mais, assim, em um mês eu já tinha mais de 300 horas de jogo. Mas, assim, durante muito tempo, né, a gente sabe que existiu, vamos dizer assim, a ideia, ela estava meio que pautada, que o ambiente gamer era pouco acolhedor para as pessoas LGBT. Você percebeu que isso está mudando ou ainda existe muito preconceito escondido atrás de uma tela? Eu acredito que isso esteja mudando, sim, ainda tem bastante caminho para percorrer, mas acredito que esteja mudando, sim, e esteja em movimento, inclusive, não está estagnado. Hoje eu acho que há um preconceito muito menor em termos de homofobia, eu acho que é bem menor do que na época que eu jogava Kirby, por exemplo, porque é um jogo que eu jogava e tinha vergonha de alugar. Eu lembro desse sentimento de vergonha, porque o bicho era rosa, porque era tudo colorido, era tudo brilhinhos e não sei o que, Uhum. coraçãozinho. Então, enquanto as pessoas estavam jogando, sei lá, Duke Nukem, Doom, aqueles jogos de corrida lá, eu tava jogando Kirby, e é isso. Hoje eu vejo que essa geração mais nova, como eles também têm se interessado por tipos de jogos muito diferentes que na nossa época nem existia, como esses jogos narrativos, que tem muito anime na história e tudo mais, que tem personagens femininas, inclusive, empoderadas, que hoje também tem personagens LGBT de uma forma geral. Então eu entendo que, como eles se apropriam, eles se reconhecem desses personagens, eles trazem isso dos jogos para a vida moderna. Então isso acaba possibilitando uma, uma aceitação e uma normalização do que é normal, de fato, da sexualidade de cada um. É isso que eu quero fazer essa pergunta, que você já fez até um ganchozinho. Hoje vemos cada vez mais personagens LGBT streamers, né? E comunidades diversas ganhando espaço. Você acredita que essa representatividade faz diferença para quem joga? Já fez diferença para você ou para pessoas que você conhece? Porque assim, por exemplo, a gente tem um grupo que a gente participa, e normalmente quando eu tô em algum grupo, eu já chego profanando, né, profanando não, profanando as religiões falsas e pregando a religião verdadeira, né? Que é a da grande profetisa da Estrela Dourada, Princesa Peach, a única salvadora, para que as pessoas não fiquem acreditando em triângulos dourados falsos. Mas você acha, piada interna, só quem sabe sabe. Você acha que tá fazendo diferença essas comunidades, esses lugares? A própria internet está ajudando nisso? Eu acho que a internet facilita muito isso, porque cria pontes, né? As pessoas se reconhecem, e à medida que elas se reconhecem, elas criam comunidades, inclusive virtuais, para isso. Surgiram muitas tecnologias desde os anos 90 para cá, né? A gente não tinha Discord, a gente não tinha nada, a gente vivia num mundinho ali pequeno, e às vezes quando se identificava que um amigo jogava a mesma coisa, aí você se aproximava mais, mas o bullying estava assim a alguns centímetros de você, caso você pisasse torto, assim, de um jeito estranho. Então eu vejo que melhorou muito, sim, muito. Ainda tem muito para crescer, para a gente evoluir nesse sentido, porque pelo menos agora que eu tô nesse meio já. Na verdade, eu tô há um tempo já no meio de criação de conteúdo, há 5 anos já, mas agora criando para mim tem 1 ano. Eu criava para os outros, né? Então, assim, você nota que grandes criadores de conteúdo ainda são héteros, cis, normativos e tudo mais, e brancos, inclusive. Então, ainda tem um caminho grande ainda para a gente percorrer, mas eu sinto que o caminho está definido. Antes você não tinha direção, hoje você tem alguma direção sim para seguir. Então, eu entendo que existe também essa importância, né, da gente
se conectar com essas pessoas e reforçar, né? Assim, às vezes você não tem necessidade de balançar uma bandeira 24 horas todos os dias, mas só do fato de você existir, estar ali, se representando, se mostrando como um LGBT, isso já abre portas e já, além de incentivar, né, mostra para outros que elas podem se apoiar em você, entendeu? A gente fica vendo essas questões, e você tá falando isso agora de streamers, cis, héteros, brancos, essa coisa toda, e eu quero fazer um link se assim, você acompanha muitas comunidades online, porque assim, na sua opinião, o que ainda precisa mudar para que o universo game seja realmente um ambiente onde qualquer pessoa possa jogar sem medo de preconceito ou ataques? E aí além do preconceito da orientação, eu queria saber, assim, o preconceito também financeiro. Porque, por exemplo, a Nintendo, não sei se isso ainda é válido, mas eu acredito que sim, ela não permite que assinantes do Switch Online joguem com quem tem o Nintendo desbloqueado, o Nintendo Switch 1 desbloqueado, porque o 2 eu acho que não tem como desbloquear, não sei, porque eu tenho o 1 e o 2, né? Uhum. Então, assim, em nenhum dos meus, eu nunca desbloqueei nada meu. Mas você acha que existe esse preconceito, não só da orientação, mas também do financeiro no mundo ali, da situação, você que acompanha muitas comunidades? Existe sim, isso é uma grande discussão realmente do quanto é democrático o ato de jogar videogame, né, no Brasil principalmente, porque a gente sabe que a renda per capita nossa está bem abaixo em relação a países da América do Norte e Europa, principalmente a Ásia também, então eu sinto que isso cria barreiras, sim, certamente, a gente não pode fechar os olhos para isso. Os jogos da Nintendo não são realmente os mais baratos e ainda tem essa coisa do cerceamento do desbloqueio, né, que a gente já sabe que você perde essa conexão, você perde esse link com a comunidade de fato. Contudo, entretanto, eu acho que os números da Nintendo são tão bons de venda aqui no Brasil, especialmente porque é uma plataforma mais friendly em todos os sentidos. A gente sabe que a Nintendo, ela muito voltada do discurso dela é para família, e os jogos dela, eu vejo que tem uma representatividade ali, ainda que não seja explícita, né? Assim, esse personagem aqui é gay, esse personagem é lésbico. Mas a gente sente que o roteiro ali do personagem, né, a interpretação dele, é elaborado num sentido que abrace minorias. Não sei se você consigo deixar claro. Sim. Então, por isso que a gente vê muito, por exemplo, em outros consoles, um discurso bem preconceituoso, né, de isso é walk, isso é isso, isso é aquilo, não dá pra ficar jogando com um personagem que é assim, assim, assado. Então, assim, é por isso que eu nunca saí do ecossistema da Nintendo, eu sempre me senti representado ali. Mas eu entendo realmente que ainda tem um caminho grande para percorrer no sentido de acessibilidade, sim, democrática, aqui no Brasil, e é aquilo, assim, eu vejo que hoje eu nunca embarquei em nenhum desbloqueio, nunca me vi necessário fazer isso, mas eu também entendo quem faça, assim, eu acho que é uma questão da acessibilidade que você quer ter, se você pode jogar, fica a seu critério, assim, a gente sabe as políticas brasileiras, né, a política da Nintendo, e aí, sabendo disso, a gente decide ou não se embarca nesse sentido. Isso é real mesmo. E para terminar, assim, quase terminando, imagine agora que um adolescente está começando a jogar online, mas tem medo da reação das pessoas. Que conselho você aí que já tem bastante tempo, vamos botar uns mais de 30 anos jogando, que conselho você daria para ele ou ela ou elo? Medo de interação, assim, que você diz? Se for medo de interação, eu diria para a pessoa lançar a mão dos dispositivos de segurança, né, que todas as plataformas oferecem, né, o ECA Digital tá aí, inclusive, agora,
e perceber no que você tem medo, assim, é de uma interação maior social, então não interage, ou interaja pouco. Se é representação da sua figura, você não quer aparecer, não quer foto sua, usa um avatar, usa um personagem que não passe a mesma fisiologia que a sua, assim, semelhança nem nada, assim. O importante é você se sentir seguro na plataforma que você estiver jogando e no seu hobby de uma forma geral, né? Então, assim, o jogo é pra gente se divertir, pra gente passar tempo, mas também pode ser uma oportunidade de se conectar com amigos mais próximos e eles te incentivarem a romper determinadas barreiras para ser uma pessoa mais social, se for isso que você deseja. Se não for, tá tudo certo também. Toda vez que esse sininho toca, significa que nós já estamos na reta final do nosso chá da tarde. Porém, antes de acabar, nós temos o nosso famoso jogo das xícaras. André, você que está chegando aqui agora, mas todos os nossos ouvintes já sabem que nós estamos sendo ouvidos em mais de 5 países fora do Brasil. Nossa brincadeira é básica, tá? O que acontece aqui? Funciona da seguinte forma. Nós temos 4 xícaras e essas xícaras serão embaralhadas, só que cada xícara tem um sabor de chá diferente. O primeiro é o chá de canela, que é um jogo rápido, eu pergunto, você responde. O segundo é o chá de morango, que é uma reflexão sobre a vida que você traz aqui pra gente. O terceiro é o chá de abacaxi com gengibre, uma situação problemática que eu vou te perguntar e você vai ter que responder sem filtro. E, gente, o André, ele realmente às vezes não tem filtro pra falar as coisas. E a xícara de chá número 4 é o chá de maçã, baunilha e mel, que é quando você traz uma pergunta pra mim, eu também respondo sem filtro, só que de um jeito bem sarcástico, daquele jeito que você, que já é meu amigo há um bom tempo, conhece. Vamos embaralhar aqui. Vamos começar da esquerda para a direita. Primeira, segunda, terceira ou quarta xícara, qual você escolhe? A segunda. A segunda xícara é a xícara de chá, é o chá de morango, uma reflexão sobre a vida. Quer deixar uma reflexão, alguma coisa de um jogo que te marcou, alguma fala, algum texto, algum momento, assim, pelas redes radionetfônicas aqui pra gente? Já que você falou em Pocope, eu vou deixar realmente o final de Pocope, vai ser até um spoiler. Olha, gente. O final de Pocope é que eu fiquei muito emocionado. Também estava super imerso no jogo, né? Fiquei muito emocionado porque você joga só com os pokémons, né? E no final tem a promessa de você reencontrar os humanos. E aí os humanos mandam uma carta e falam que não vão te encontrar agora, porque não é o momento ainda, porque o planeta não tá legal para eles voltarem. Então tem uma melancolia ali no olhar do personagem que eu fiquei assim, gente, eu vou morrer aqui de chorar. Então é interessante a gente perceber o quanto a gente tá lidando com o nosso planeta, não só no viés ambiental, né, mas no viés também relacional, que é sobre isso que o jogo é, sobre as relações entre os pokémons e o que de melhor cada um pode fazer. Eu só queria deixar esse comentário. Meu querido, e esse agora é o nosso momento show da Xuxa, que é o momento que você pode deixar um alô para quem você quiser, um salve, um oi. Esse momento é seu. E deixa suas redes sociais para as pessoas começarem a seguir esse trabalho que você está começando agora, de streamer, de gamer, indo nesses eventos maravilhosos. Mas esse momento é seu. Então tá. Vou deixar aqui um beijo, um abraço e muitos amores, muito amor, muitos abraços gostosos no meu marido e na minha filha. Eles vão escutar isso posteriormente. Então saibam que eu amo muito vocês e eu vivo pra vocês até o último segundo, até o último grão de energia, assim. E quem me segue nas redes sociais aí, eu faço lives na Twitch, no YouTube. E eu tô pelo Instagram, X e TikTok, como André Kirby, _. Todas as redes eu tô como André Kirby, _. Então, tô sempre lá fazendo lives e postando conteúdo humorístico e relacionado à Nintendo majoritariamente. E jogos indie também. Me sigam lá.
Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.